Começa agora, Press Starcast. Ohayou, starteiros! Genki desu ka? Eu sou o Will Cunha, falando direto do Japão para o Press Starcast, a sua áudio-revista digital feita do mundo para o mundo. E aqui do meu lado direito, falando também aqui do Japão, Renin. Yo, tadaima, Renin desu. Oi, galera, beleza? Bora lá. Falando de Jacareí, interior de São Paulo, o xodó da vovó. Ele é o xodó da vovó. Andrei Cardoso. Salve, salve, rapaziada. Vamos lá? E não podemos esquecer da nossa estagiária robô mais eficiente que eu conheço, Neuza. Ohayou, galera. Como era bom aquele tempo que a gente não tinha que se preocupar com nada, né? Coisas do tipo, de onde que vem a comida, quanto custa uma camiseta pra gente sair, como que é comprar um videogame do último modelo no dia de lançamento, ou até mesmo comprar aquele tênis pra coleção, né? E quando você mora em outro país? Isso aí fica mais fácil ou mais difícil de lidar? E pra gente saber disso, como sempre, a gente tem alguns convidados, né, que são os nossos amigos e parceiros aqui do Press Startcast. E pra começar eu vou chamar ela, que é a Cusca mais querida da galera. Falando de Coimbra, Portugal, Melina. Oi, gente. Oi, ouvintes. Saudade que eu tava de vocês. Falando de Zaraus, Espanha, o gastador de euros, Giancarlo. Aí, show! Olá, cidadãos do mundo. Estamos aqui novamente. E pra matar aquela saudade da galera e quem sabe acabar com mais alguns sonhos, custe o que custar, falando de Adelaide, na Austrália, Bia. Fala, galera, tudo bom? Saudades de todos. Obrigada pelo convite. E aí, Bia, tá aí pra acabar com mais alguns sonhos do pessoal lá? A gente sempre, né? Pra quem não lembra, ouça lá os episódios, o primeiro episódio de comida, onde ela participou e acabou com os sonhos de muita gente lá. Tô traumatizado até hoje, cara. Até, eu também. Saudades Outback. E como eu comentei, no episódio de hoje a gente vai falar sobre valores, né? Diferenças de preços das coisas entre os países onde moramos. Mas antes de começar o papo, ô Andrei, caso os starteiros queiram falar com a gente, como que eles podem fazer? Olha, eles podem mandar mensagem pra gente através do nosso e-mail, @pressstartcast.com.br, ou através do nosso mural lá no site, pressstartcast.com.br, ou entrando nas nossas redes sociais também. Boa! E ô Reni, quais são as nossas redes sociais? Cara, a gente tá como @pressstartcastoficial lá no Facebook e no Instagram também. E no Twitter a gente tá com PressStart_Cast. Dá uma procurada lá que tá facinho de achar, cara. E como sempre, vem lembrando, agora você também pode ouvir os nossos episódios através do YouTube. O link vai estar na descrição do episódio e também lá na bio no Instagram. Pois, como eu já falei, né, a gente ainda não tem aquele link direto. A gente tá aumentando o número de acesso, então ainda contamos com vocês aí para ajudar a divulgar, compartilhar e pedir para os amigos e familiares se inscreverem lá no YouTube, beleza? Ah, e mais um recadinho sobre o YouTube. O nosso canal, Press Startcast, é aquele que tem o desenho de um microfone com um fone de ouvido, que tem uns detalhes verdes, né? Porque algumas pessoas me relataram que encontraram um outro Press Start que é todo vermelho, que é lá da Rússia. E esse canal ele já tá parado há mais de 3 anos, né? Então segue o nosso lá que vocês não vão se arrepender, beleza? Então chega de enrolação, porque as apresentações já foram feitas, os recadinhos também já foram dados, então bora pro episódio. Neuza, Hi. Press Start. Deixa comigo, chefe. Press Starcast. Então vamos começar aí com a Destruidoras de Sonho. Ô Bia, quanto que tá aquela cebola do Outback que não é Do Outback, Austrália? exatamente. Aqui a Blooming Onion tá R$16,95, que eu acho que é caro também, né, gente? É uma cebola. Para, galera. Estou passando aqui para lembrar que as informações são do dia da gravação. Portanto, haverá diferença para o dia que está ouvindo esse podcast. Beleza, galera? Tchau. Beijo da Neuza. Daí dólar australiano, né? No caso. E aqui a costela de 1,5 kg tá $54,95. Que eu acho que é um preço bem salgado, assim, Caraca. mesmo pra Austrália, assim. Eu achei carinho. E aí em Portugal, ô Melina,
tem o Outback aí? Pois então, eu descobri não faz muito tempo que tem em Lisboa, mas eu confesso que eu não fui ainda, mas eu confesso que eu não tô achando eles nem em site, nem em delivery, nem nada, assim, tô achando muito estranho isso. Eu chutaria que ficaria em torno de uns 50 euros, assim, um prato. Aí no Brasil, você tem os valores aí, Andrei? Primeiro que a grande polêmica da semana aqui, disseram que o pão não seria mais cortesia, e aí houve muitas manifestações. Nossa. Aqui. Que absurdo! Gente, primeiro que eu não sabia que o pão era cortesia. Eu sempre paguei tão caro nessa porcaria que, pra mim, tudo era pago. No aplicativo ele tá R$19,90, não é... Pelo aplicativo ele não é cortesia. Esse foi o motivo da polêmica, né? Caralho, já começou com preço bem alto já. Já começa a facada ali, né? É. Agora, comparando aí, convertendo, por exemplo, o preço da costela, aqui eu tô vendo um combo que vem com 2 acompanhamentos aqui, a batata frita e uns frangos, tá R$109,90 em promoção. Caramba. Que Ai, era promoção. Nossa, 123,70. gente. Ah, Não, mas se fosse converter os $50 da Austrália e Bia, quanto dava em reais? E hoje a gente vai ter que ficar fazendo esse exercício aí. Alguém tá né? com calculadora? Vixe, deixa eu ver aqui quanto que Tô tá fazendo aqui. a conversão aqui já. Usando o exemplo da Austrália, a cebola R$16,95, que a Bia falou, né? Em Portugal ou na Europa seria equivalente a €10,64. No Brasil, R$65,63. Cara. No Japão seria equivalente a 1.386 ienes. Isso só na cebola. Isso só na cebola, lá na Austrália. A costelinha, na Austrália, que ela falou que tá R$54,95, em euros sairia mais ou menos €34,49. No Brasil, R$212. Meu Deus. Vale ouro. E no Japão seria equivalente a 4.000 ienes, 495 centavos. Caramba. Já no Brasil, a cebola, né, que você falou, o Andrei, que é 109 Não, reais. eu falei da costela, né? da costelinha. costela. É. A costela, R$109. Por incrível que pareça, em euros ficaria 17 euros. Ah. 17,81 euros. Era uma noite especial. Na Austrália sairia $28,38. Lembrando que são dólares australianos. E no Japão, 2.321 ienes. É razoável, digamos assim. É, mais ou menos. É carinho, é carinho. É carinho, mas é razoável. Por que eu falei que é razoável? Aqui no Japão, a cebola, ela está saindo por incríveis 5.000 ienes. Que isso, cara? Quê? Ah, não. 5.000 Ah, ienes. caralho, maluco. Olhando aqui no site, Mas por que ela é mais cara que o resto? é porque eles compram da Austrália, que não é da Austrália, é importado. Eles são da Austrália, que compram não sei da onde, que compram... Entendi. Ó, pra vocês terem noção, em euros, isso daí dá equivalente a 38 euros a cebola. E em dólares canadenses, 61 dólares canadenses. Canadense ou australianos? Australianos, desculpa. É que é pertinho, é fácil de confundir. Ali do lado. Já a costela, ela está saindo equivalente a 6.000 ienes, já com o imposto incluso. Ufa. 6.000 ienes é equivalente a 46 euros, 73 dólares australianos. E para facilitar, para quem estiver fazendo a conta lá também, 54 dólares. Muita coisa, não é não? Ô, Will, Oi. pra facilitar, não é melhor passar tudo só em real mesmo, mano? É, então tá. Então só pra gente finalizar essa parte aqui do Outback, a costelinha é equivalente a R$284, uma costelinha. Meu Deus. Caralho, cara. É mais caro que no Brasil, não pensei que isso pudesse acontecer. Não, é pra preço de Japão, isso é absurdo. Cara, 5.000 Sim, ienes na muito. cebola, 5.000 ienes, tipo, você paga 2 rodízios de churrasco. E churrasco é caro aqui no Japão, tá ligado? Não, e Brasil, assim, não. eu não sei se vocês têm intenção de ser patrocinados pelo Outback um dia, mas eu acho a relação custo-benefício do Outback péssima. Nossa, por esse preço é mesmo. Horrível. Eu tenho uma amiga que ela sempre fazia o aniversário dela no Outback, era a única vez no ano que eu ia. E eu só ia porque era aniversário dela mesmo. Porque era sempre, a conta era muito cara e a gente não comia assim de sair de lá
explodindo, sabe? Só. E se o Outback do Brasil quiser patrocinar a gente está aí aberto a negociações, porque como a gente está mostrando que o Outback Eu me retrato. Não, o Outback do Brasil, ele é mais barato que do resto do mundo, ó. Então a gente tá aí pra... Olha. Se quiser patrocinar a gente aceita. Isso aí é só pra começar o episódio sem eu ficar reclamando. Mas hoje eu vou passar raiva aqui. A ideia é essa. Vocês criaram esse tema pra eu passar raiva, né? Não sei não, sabe? Eu acho que é importante, uma coisa que eu fiquei pensando, apesar dos valores, eu acho legal a gente ter uma noção, assim, de salário eu ia mínimo. falar Eu ia isso falar também, isso também, pra salário gente mínimo. começar falando com o salário. Pra gente poder ter De uma poder noção, econômico, né? porque de Quanto repente, que a pessoa gasta. exato, né, que é o É justo. poder de compra, assim, porque às vezes os números parecem super exorbitantes, mas o salário também é bom. Não é o caso de Portugal, mas... Então seria legal saber também qual é o salário mínimo em cada um dos países. É justo. É justo, né? Então eu começo Isso falando que o Outback, em relação ao salário do Japão, continua caro pra caralho. Não, caralho, 5 mil conto, Ó, cara. você viu é o muita preço grana, da tu não tem coxinha, noção. Will? Tem coxinha agora E no assim? Outback, hein? Tem, eu vi aqui que tem. Aliás, a foto tá bem Aqui, feia. não, em tá uma Portugal, vi no coxinha site. toda craquenta, assim. Então, por que eu vou me preocupar com esse tipo de coisa? Eu acho que é irrelevante. Bora pro outro. Vamos falar do salário mínimo aí, vai. Não vamos baixar o nível aqui. Deixa eu só fazer um comentário, assim, um parênteses nisso tudo. Eu nunca mais aceito gravar programa ao meio-dia Comida. sobre Man- comida. Mancada. Combinado? É só isso que eu tenho. Não me chamem mais pra gravar ao meio-dia de Portugal se for sobre comida. Fecha parênteses. Está anotado aqui, a gente vai passar. Ô Neuza, anota aí o pedido dela pra gente analisar depois. ストークパダ、エニオマイスオケファゼル、褒めるブラケ、カカカカカ。 É pra gente analisar. Por favor. É justo. Pra mandar pro setor responsável. Sim, gente. Tá, vou começar dizendo então. O salário mínimo aqui em Portugal são 665 euros. E aí, Will, dá quanto em real mais ou menos aí? Em reais, equivale mais ou menos a R$4.100. Nossa, achei que era menos. Eu acho que em todos os lugares aqui o valor ele acaba sendo um valor elevado, né? Pelo menos para nível de pessoas normais, né? Aqui na Espanha não, porque ele não tem. Até esqueci de perguntar, né? Pô, quanto Não que é o nada, Outback é de graça, na verdade. na Espanha. Porque não tem Outback aqui, então. E nessa parte, vocês falaram que até no Brasil até que tá barato, mas comparando com o valor do salário mínimo, uma conta de uma refeição de um Outback tá mais de 10%. Então, no caso que eu disse que tá barata, não é em relação ao poder aquisitivo. Eu tô falando em relação à comparação dos preços, né? Não levando em consideração o poder aquisitivo. Sim, eu entendi. Sim, Mas essa observação sim. que eu fiz foi só por isso mesmo, que apesar de Sim. estar em relação ao mundo valor mais barato, o que deixa mais caro é o valor do salário mínimo, Sim. ou da média do salário dos brasileiros. É um luxo ir ao Outback, não dá pra trocar o PF pelo Outback. Nossa, agora realmente é um Sim. luxo mesmo. Né? Isso é verdade, porque no comportamento das pessoas aqui já tem esse lance, né? O Outback é aquele lugar que você vai pra fazer selfie. Ô Bia, em nome do Press Startcast, eu estou aqui me retratando a você. Você não é mais a pessoa que quebra os sonhos, você é a que abre os olhos das pessoas, porque até então a gente Eu não mudei de tinha noção dos categoria. preços. Ó. Mudou de categoria. Acho justo. Press Starcast. Aqui no Japão, em relação a salário médio, tá? Porque aqui cada província, eles têm o seu critério para pagamento de salário. As pessoas não recebem por mês, eles recebem por hora. Então, a média de salário aqui é entre 980 para arredondar 1.000 ienes, tá? Hora. Então, a gente fazendo um cálculo básico aí de 8 horas de trabalho por 20 dias trabalhado, que é a média de trabalho aqui, isso é o trabalho regular, sem contar a hora extra. Vai dar mais ou menos 160.000 ienes. Ele dá equivalente a 1.230 euros, mais ou menos. Em reais vai dar mais ou menos uns 7.500 reais.
Então, só que é aquilo que o Andrei comentou um pouco antes, né? A gente não pode levar em consideração o valor convertendo sem converter os gastos. E vai lembrar que o que o Will passou é o salário médio do salário mínimo. A maioria da galera não recebe um salário mínimo, recebe mais, né? O que acontece muito aqui é porque tem esse valor mínimo, mas tem muitos lugares que contratam as pessoas para trabalhar 4 horas, 6 horas, né? E tem muitos lugares que as pessoas chegam a trabalhar 12 horas, 16 horas, só que também o imposto, as taxas também são proporcionais. Então, Resumindo, tem que trabalhar 5 horas para comer uma cebola do Outback. É mais É ou um menos. bom jeito de calcular. e assim, indiretamente você acertou, Melina, que aqui, principalmente os brasileiros, eles fazem os cálculos de poder aquisitivo dessa forma. Tal coisa custa X. Isso dá mais ou menos 6 horas de trabalho. Isso aqui dá mais ou menos 2 dias de trabalho. Os brasileiros, normalmente, eles fazem o cálculo dessa forma. Eu acho que é a forma mais correta da gente pensar. Eu vou fazer um jabazinho bem rápido, porque o último Cusquices foi sobre o mercado digital, e a gente falou muito sobre mercado digital aqui em Portugal. E a gente falou muito sobre isso. エストウアキデノボパラレンブラアルケアメリナジャグラボウバリオスエピゾジオスデポイスデセエピゾジオ。エレザガレラー。Continuem ouvindo podcast. Né, que as pessoas, se fizer só a conversão, os profissionais talvez não venham. Mas se tu pensar em poder de compra, é a forma mais correta da gente ver se realmente vale a pena fazer uma migração, né? E só lembrando, ô Neuza, pode emitir um boleto lá depois, pode ser em euro, tá? Não tem problema. O jabá. はい。 E aí na Espanha, o Jean? Bom, aqui na Espanha o salário mínimo ele é de 950 euros. Ó, que ricos. Quem ganha esse salário, ele tem 14 pagamentos por ano. Então tem os 12 de 950 mais 2 extras. Olha que ricos. Caraca, eu vou cruzar a fronteira, eu acho. Ou então se você tem só os 12 pagamentos anuais, aí você ganha 1.108 euros. É um salário ok aqui para viver. Para viver assim sozinho, eles calculam mais ou menos 1.400 euros para viver, mas isso contando se você comprar um carro, né? E aí você tem os gastos extras do carro. Se você não tem carro e vive com transporte público, andando de bicicleta, aí esse primeiro salário de 1.108 ele cabe por uma pessoa sozinha. Não tem o Outback pra gente ter um parâmetro, né? Mas seria... Não tem Outback para gastar também, então a cebola aqui a gente compra no mercado. E aí na Austrália? Então, aqui a gente calcula bastante por hora. Então, o salário mínimo por hora nacional é $20,33. E aí o cálculo por semana, que seria 38 horas, seria em torno de 772,60. Porque aqui na Austrália a gente faz tudo por semanal ou quinzenal. Então, os pagamentos geralmente são semanais e quinzenais, e os aluguéis também. O aluguel é semanal? O aluguel é quinzenal. Isso aqui é diferente. Mas, tipo, aí salário ou é quinzenal ou é semanal aqui. Esses $772 É semana. semana? Calculando 38 horas. Eu tô me sentindo a pessoa mais pobre do mundo. Não, eu não falei ainda. Oxi. É porque aqui o custo de vida também não é baixo, entendeu? Mas eu acho que a Austrália, se eu não me engano, é um dos países que tem o maior salário mínimo por hora. Isso aqui. Se eu não me engano. Caramba. Dá mais ou menos aí uns 12 mil reais. Por mês. Por mês. Lógico que a gente não tá levando em consideração os gastos que ela tem durante o mês, né? Que não adianta nada ganhar 12 mil reais e ter 11.500 de gasto, né? É o bruto, né? Sem É o o bruto. desconto do governo. Porque aqui o governo também, olha, desconta bem. Vocês que estão aí na Europa, se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir, mas isso que a Bia falou é mais ou menos o que acontece na França, né? A França, ela paga um salário para nós brasileiros, convertendo um salário razoavelmente alto, porém é um dos países que tem os maiores impostos e descontos, não é isso aí na Europa?
Olha, eu não sou capaz de opinar. Apesar de eu estar do lado da França, eu salto também, porque eu sei que lá é alto salário, mas eu não sei qual que é o custo que o governo faz de impostos lá. Então fica aí, ó, pra você que tá ouvindo esse episódio, deixa lá nas nossas redes sociais. Se você mora ou conhece alguém que mora na França, corrija a gente se a gente estiver errado, dando uma canelada aí. Se não, deixa nos comentários lá pra gente. E aí no Brasil, ô Andrei, como estão as coisas referente a salário mínimo? Eu vou fazer igual o personagem da escolinha, né? Vocês vão falando, quando chega a minha vez eu choro. O salário mínimo aqui é R$1.100. Caralho. Dá pra comprar 2 kg de arroz. Exato, do jeito que tá. Ou um de arroz e um de feijão. Aí já dá. Ah, melhor, né? Que daí não fica só carboidrato. Essa tradição brasileira tá sumindo dos pratos das pessoas mesmo. Está caro. Que mesmo, tristeza. né? Será que é por isso que os jovens estão falando que comer feijão, comer arroz é cringe? Ou são os mais velhos que estão falando isso? Não, eles devem estar falando, os mais velhos falando pros mais jovens para poder justificar a falta, né? Prez Starcast. Mas, assim, eu acho que partindo por uma coisa mais palpável, eu acho que daí até o Jean vai poder ajudar a gente aí com algumas informações. E continuando falando de comida, o combo de um Big Mac, quanto que tá saindo aí onde vocês moram? Bom, combo do Big Mac de sempre, aqui sai mais ou menos uns €6,80, assim. Aqui em Portugal é R$5,90. Eu acho engraçado que o quarteirão com queijo, que aqui é o Royal Cheese, é mais caro. Pelo menos no Brasil, o Big Mac sempre foi mais caro que o quarteirão. Aqui o Big Mac é o mais barato. Tirando, lógico, o hambúrguer e o cheeseburger, o Big Mac aqui, o combo dele é o mais barato de todos. Aqui também. O que o Jean falou aí, então, na Espanha, €6,80 seria equivalente a mais ou menos R$42. E já em Portugal, que a Melina falou, que é €5,90, seria mais ou menos R$36,40. Não deve estar muito diferente do que está no Brasil, não? Não, aqui tá R$21,90. Ah, sério? Nossa, tá barato pra caralho. Caraca. A última vez que eu comi, eu paguei 25 o do quarteirão aí. Que isso? Gourmet? Eu acho que o Big Mac aqui é mais barato. É o mais barato como na Espanha, né, Jans? Isso, é mais barato do cardápio. No Brasil tá os quanto? O mais Desculpa, caro do cardápio... Deixa eu ver os outros preços aqui. Quanto que tá saindo no Brasil, Andrei? R$21,90. Agora tem umas promoções aqui de 2 sanduíches só, tem outro preço, sem o resto, né? Enfim, tem várias... aqui também tem essas promoções, né? Aqui tem o Euro Poupança, tem aí também, Jean? Aqui tem o menu euro, eles chamam, eu acho. Menu euro. São 3 sanduíches, €1 cada um. Tem o hambúrguer, tem o McChicken. Cheeseburger, vem 2 cheeseburger. cheeseburger e uma Coca-Cola pequena, você paga R$2,50, hein? Pois é, aqui é só, até onde eu vi, é só o sanduíche, e aí cada sanduíche é €1. Então, mas aqui também tem um que eles fazem com queijo de cabra, que esse é o mais caro, é R$9,27. Esse aí. Nossa. Mas é bom, velho. Nossa. Mas... tipo, quem faz é um chefe aqui. Mas é só o espanhol, sanduíche? super conhecido. Não, é o menu inteiro. Tá. E o Reni, e aí em Tóquio, quanto que tá saindo? Eu acho que aqui é mais ou menos igual o preço, né? O McDonald's ele é padronizado mesmo. Assim, queria fazer um comparativo aqui, só porque eu ainda tô em choque em relação a isso. Em frente à cebola de 5.000 ienes do Outback, você pega um cheeseburger, que é o mais barato que tem no McDonald's, é 120 ienes. Nossa! Gente! Caramba! Só pra mostrar o choque que eu levei quando falou o preço do... Vamos voltar na cebola, não pode ser isso. É sério. Não, a gente se passou. Essa diferença é absurda. Grande, é muito grande a diferença, é muito grande. Muito. Cara, 5.000 ienes é muita grana. Caramba! É muita grana. Mas você tem que ver também que vende muito mais Big Mac do que cebola, né?
Sim, com esse preço, vai continuar sendo assim. Com esse preço faz sentido pra caramba. Mas o seto aqui tá saindo quanto, Reni? O do Big Mac, cara, tá 600 ienes. Então, 600 ienes dá mais ou menos R$28,40. E ó, no Brasil ainda continua mais barato. Mas também, quem ganha R$1.100 tem que estar mais barato mesmo. Na Austrália tá quanto, ô Bia? Só o sanduíche é 6,60. O combo médio é $11,10. Uau. É alto. Tá um preço ok. A mina ganha 12 mil, galera. Quem dera. Porra! Quem dera. Esse da Austrália sairia mais ou menos R$46. Eu posso fazer mais uma observação que eu esqueci de fazer? Esse daí vai pro... Eu tenho certeza que o cara nem vai entender o que eu vou estar falando. Mas o cara que decide o menu do McDonald's aqui no Japão, ele merece um tapa na cara. Porque ele tirou o quarteirão com queijo do menu já faz alguns anos aí. Caramba, cara. Um cara que faz isso daí, esse cara aí não tem alma. Quarteirão é meu preferido. Mancada. Exato. Como O que meu alguém tira o quarteirão com também, queijo do menu? disparado. Sério? Gente, eu nunca comi quarteirão. Nossa, pra mim é o melhor. Eu tenho um problema com o McDonald's porque eu sou tão mesmístico que quando eu compro tem aquela vontade de comer Big Mac. As outras pra mim são sempre experimentos, vamos dizer assim. Então eu só compro quando eu tô num dia mais aberto a novidades, digamos assim. Então eu sou muito padrãozão, muito mesmístico. Dificilmente eu fujo do cardápio. Mas tem mais padrão que o quarteirão com queijo, mano. É o simplesão, é o pão, carne, queijo e acabou, mano. Então, acho que é por mais isso que eu puro. não... Big Mac tem aquele alface, que não tem necessidade nenhuma. Tu tá comendo no McDonald's, pra que colocar um alface no meio do negócio? Pra deixar Tá aí saudável. alguém que entende. Tem o aquele meu alface pensamento. e aquele molho especial que não faz meu tipo. Não tem Não. por que alguém comer Big Mac podendo comer quarteirão. Cebola e picles Concordo. num pão com gergelim. Você esqueceu também. Mas cebola e picles tem também no Tem no quarteirão. quarteirão também. E Ah, pão tem. com gergelim Mas, também. Melina, veja bem, ó, Entendi. o quarteirão com queijo não tem a musiquinha, o Big Mac tem, ó. Por isso que eu falei. Ai, a Musiquinha gente de merda, faz a gente- uma A gente musiquinha. inventa É, agora. musiquinha dá pra fazer. Mas É, esse musiquinha o dá pra problema, fazer, eu cara. invento uma música se for preciso. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles, no pão com gergelim. Big Mac. Pô, mas eu tô com o André, eu nunca vi nada de especial no quarteirão. Eu já comi, mas. Não, eu não falo Nossa, assim vocês que eu estão- não vejo. Eu nunca comia isso. Nunca foi um atrativo, eu acho ele simples. Você nunca comeu, né? Eu já comi e. É bom, concordo com vocês. Mas eu acho que tem coisa. Bom, McDonald's não tem gosto de nada, na verdade, né? É? Ô, Gil, tu já tentou procurar um psicólogo? Mas não tem gosto Não, mesmo. ele pô. é o cara que tá lá no meio dos embutidos, defumados. É por isso que ele vai Cara, falar, entendeu? sério, Ele vai vir se eu falando pudesse, eu disso, comeria McDonald's todos os dias. Não, mas eu entendo o Jean. Ô, Jean, falar aqui pra você sempre tem duas opções, assim. Ou você gosta do quarteirão, né? Ou você tá errado. Você escolheu o grupo dos errados. Tudo bem. Ou você gosta do quarteirão, ou você é um Aceito. mau caráter de primeira linha. Ou você não é de confiança, né? eu Não aceito confia quem essa não gosta do escolha. quarteirão. Aí, Aí, resume aí. muito bem. No próximo McDonald's eu vou É que eu pedir um quarteirão. é que eu só gosto de coisa com bacon, gente. Eu só gosto de coisa com bacon. Bacon é vida. Ah, mano, não fala de bacon. Eu fico triste quando fala de bacon, cara. Mas aqui tem o Royal Ô, eu Cheese só fico feliz. com bacon. Não, então, é que o bacon Então. daqui não é bacon, né? Como é que é? É o quê? É, o bacon daqui tem gosto de presunto, mano. É um presunto com um pouquinho de gordura, não tem nada com... É. Nossa, Ah, velho. Sai daí. mas O que tem- vocês foram fazer Mas aí? ele tem cara de Exatamente. bacon? Ele Ó. tem aquela cara de bacon? Eu me pergunto isso todas as vezes que eu dou uma mordida no bacon Ó, aqui. pra você ter ideia, a comparação, tá, ô Andrei? Digamos que... Vamos pro mundo Marvel. O bacon, na Espanha, ele seria equivalente ao Hulk. Aham. É mais E aqui no Japão,
ele seria aquele Hulk do Pânico, tá ligado? Não, no máximo no máximo um gavião arqueiro, mano. Não, Não, é aquele que Hulk- o Reni tá Hulk do fazendo Pânico. a comparação com os heróis de verdade. O William fez uma comparação Aquele Hulk magrelo figura. do Pânico. de imagem. Ah, tá, agora eu entendi. É que eu não acompanhava Que ele Pânico, tem a mano. cara de Hulk, mas você, na hora que olha pra ele, você fica com dó. Você come por pena. Você come porque tá ali, né? Mas então por que por que aí, vocês tipo comem? Sabe É porque tá aquela ali. pontinha de esperança que fica ali no fundinho? Vai que eles Vai que importaram vem o da gosto, né? Espanha uma, É. né? Sim, Vai sim. que esse Não, é que assim, tá ó, bom. Sabe qual é a coisa mais desleal que tem aqui? Hum. É que o bacon daqui, ele é bonito, cara. É bonito. Você olha pra ele e você fala, caralho, esse bagulho deve estar gostoso pra porra. Aí você morde, bate aquela tristeza. Tem cara de bacon, então. Não é que parece um presunto. Isso só deixa a coisa mais triste. Mas esse assim, ó, são todos são assim, ou de repente, não, tem um bacon Uma que é mais marca. caro, que não sei o que lá, que daí esse é bacon de verdade, tipo catupiry, sabe? Catupiry tem aquelas coisas que tem uns que são muito chulé e outros que são bons. Olha, a única exceção que eu já comi aqui de bacon, única, foi um feito de forma caseira por uma empresa brasileira. Né? Então não é exatamente um bacon do Japão. Só que por ser feito de forma caseira e ser uma empresa brasileira, é caro para um cara. Né? Sim. Aquele- Porra, já sei, quando eu for pro Japão, já sei que presente eu vou levar pra vocês. É mais caro que a cebola? É mais caro que a cebola? É mais caro que a cebola, mas porque ela não vende separado, você tem que comprar peça, né? Porque o cara faz por encomenda. Ah, entendi. Meu Jesus. Tipo uma Ferrari, assim. E eu tava acessando o site aqui, ó, tem voos disponíveis pra cá, da Espanha pra cá, semana que vem já, cara. Ah, te buscam no aeroporto, cara. Eu já te vou buscam no comprar aeroporto. os talos de bacon aqui pra levar pra vocês. Pode deixar. Queria perguntar pra vocês também, vamos pra um lado um pouquinho mais saudável, e frutas aí nos países onde vocês moram? É caro? O que é fruta? Bom, aqui Vamos pro básico, então. Banana, maçã e laranja. Vamos essas três frutas que eu acho que tem em todos os lugares, né? Olha só, eu tenho aqui, ó, maçã Fuji, que é aquela maçãzinha da Mônica, né? Aham. Que é a única que eu gosto, na real. Qual é o tamanho? 2,19 o quilo. 2,19 com quantas maçãs? Ou... Aqui diz que cada maçã deve ter 200 gramas, mais ou menos, porque diz que é R$13,50 O quilo, né? No caso. o quilo. E a unidade, você falou que é 40 aí? 44. E aqui, pelo jeito que eu tô vendo, cada unidade tem em torno de 200 gramas. Por isso que Sairia mais ou menos R$2,71 a unidade. maçãzinha da Mônica. Ó, aqui na Espanha a maçã tá. O quilo tá 1,71. Mais ou menos. Mas qual maçã? 1,70. Ah, maçã aqui da Espanha. Não sei se essa Fuji. É a mais comum. É que eu não gosto de maçã. Tem a Gala, que é aquela maiorzinha. Essa tá 1,69 o quilo. Ah, aqui tá 1,70. É a mesma coisa. A Gala, se não me engano, é aquela meio farelenta, não é? É Não a gosto mais dessa. comum aqui. Ah, também não gosto. Parece isopor, cara. Uhum. Eu não gosto de É. nenhuma maçã, na verdade. Ai, Você não nem tem a da caráter, Mônica. A da Mônica é boa. Nem- Você não tem caráter, ô Jean. A da Mônica é aquela que tem aquele azedinho. Já vou adiantar que eu não tomo café porque eu não gosto. Ah, também não gosto de café. Onde que Ah, eu também derruba? não gosto de café, não. Onde que derruba os caras aqui? Gente, Ah, eu já cansei de falar sobre isso, né, gente? Café. Rolou, açaí. tem um episódio sobre isso, né? E eu e o Andrei temos. Eu não participei desse episódio, não fui convidada, mas o Andrei, pelo que a gente estava conversando lá, temos gostos muito parecidos, assim. Você tem o valor aí, ô Jean? Unidade não, né? Só pra gente comparar? Putz, unidade eu não tenho. Não, beleza. Porque na verdade eu não compro maçã. Vocês ainda não entenderam? Para de O insistir. Jean não mano. compra maçã. Vocês vão traumatizar o menino, pô. Não, Quer eu que quero ver fale? mais. É 1,70 o quilo, deve vir umas 6 maçãs no quilo, assim. E ô Bia, e aí na Austrália? aqui o quilo da maçã tá em torno de R$3,50. Na Austrália o valor ele tá mais ou menos igual aí da Europa. Sai mais ou menos R$13,50 o quilo de maçã. A maçã, tá? A Fuji, mais ou menos 700 ienes o quilo.
700 ienes dá mais ou menos 34 reais. Caramba! O que vocês estão fazendo aí? Os caras ganham muito aí, não sei. Você não viu o A salário gente não ganha deles? igual a Austrália, né? A gente não ganha igual a Austrália, mas... Gente, que caro. Dá mais ou menos uns 125 ienes, que dá 6 reais a unidade de maçã. Uma maçã, mais ou menos 6 reais. 120 ienes pra uma maçã, 120 ienes pra um cheeseburger do McDonald's. Em qual tu vai? É uma coisa muito óbvia, sabe? Entendeu por que é difícil ser saudável? Claro, É isso mesmo. Falando sério, a questão é essa mesmo. E qual que é mais fácil de comer? Ainda tem essa E também. tem a academia ainda, que se a gente puser no pacote, fica aí, ó, desvantagem total. Aqui, em relação à fruta, o que é barato é a banana, né? Que a banana, ele sai mais ou menos 250 ienes, ou... Vem mais ou menos umas 6 ou 7 bananas. Isso é equivalente a 12 reais. Então, a maçã da turma da Mônica, que a Melina falou, ela tá em média de 8 a 9 reais. Foi importante vocês falarem a questão do salário, porque eu justifico a minha tristeza com o salário. Entendeu? A maçã Fuji e a maçã Gala, aí, padrão que vocês colocaram, a Fuji é aquela que é mais coloridinha, amarela, assim, com, né? É mais azedinho. Menorzinho. O preço médio do quilo tá 8 reais e o da Gala 9. A Gala é mais cara que a Fuji? É. A Gala é Claro. maior, né? Fuji eu acho que é a da turma da Mônica. Isso. Isso. Nossa, o preço de 1 quilo de maçã aí do Brasil, você compra uma maçã aqui no Japão. Pois é. A maçã verde tá mais cara. A maçã verde tá 12 o quilo. Não, eu nem mas aí achei. iguaria, aqui, né? Isso aí a gente nem acha aqui praticamente. A maçã do amor tá 3 por 10 no farol. 2 garrafas ou 3 Outro por dia 10, eu né? comprei, cara. Eu vim pra casa com 3 Nossa, maçãs. saudade. 3 maçãs do amor. Me senti na quermesse. Quebrar os dentes, né? Nossa, Quebrar os dentes. delícia. A tia parou assim e tava lá espetado no isopor. E eu não resisti. Tem um melão aqui no Japão que ele custa mais ou menos 3.000 ienes. Um melão. Em reais, ele equivale a 142 reais. Um melão. Mas vale Mas o melão lembrar que ainda é mais do barato do tamanho que a de uma cebola. melancia, esse melão aí? Não. O tamanho do melão normal. Existe melões aqui que são muito mais caros. Eu tô falando um que vende normalmente no supermercado. Nossa. Imagina você pagar 142 reais em um melão. É equivalente, assim, ao tamanho de uma bola de futsal, eu acho. Aqui tem algumas coisas, assim, em relação à comida, tem algumas coisas bem legais, exóticas aqui. Eu já vi morango branco. Tem morango de tamanho de maçã Morango aqui. Isso. Caramba! Eu vou deixar lá no nosso Instagram, eu tenho as fotos da última vez que a gente foi lá, eu vou colocar algumas fotos lá pra vocês aí que estão ouvindo, Iba. verem o tamanho do morango. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Como é que rola lance de aluguel aí pra você? Que aqui, pelo menos em Tóquio, é caro para um caralho. Aqui é pra 2. Aluguel é caro em todo lugar, eu acho. Cara, aqui chega a ser um absurdo. Porque assim, uma kitnet, eu moro numa kitnet tipo de 11 metros quadrados, tá ligado? Se você pegar o valor que eu pago na kitnet aqui, você pega um apartamento grande no interior aqui do Japão, né? Sim. Sim. Eu pago mais ou menos o que o Will paga no apartamento dele. O apartamento dele é enorme. O meu é 11 metros quadrados, né? Tem essa diferença aí também. Enorme em partes, né? Porque quem ouve você falando acha que eu moro nas mansões, essas coisas. Né? Casarão. Eu moro em 11 metros quadrados, qualquer apartamento é grande, mano. Eu acabei de me mudar pra um sótão. É um sótão bonitinho, assim. Ele até que não é tão pequeno. Mas eu pago mais da metade do meu salário de aluguel. É, então, tem esse... Não, o meu não chega a tudo isso. Você tá me assustando. Já tá mudando de ideia. Também. Eu vou fazer o cálculo aqui. Qual é a porcentagem exata enquanto vocês vão falando. Beleza. Ó, aqui, nesse apartamento que eu tô, vai mais ou menos aí uns 41 mil ienes. No seu aí, ô Penny, ele é um quarto, sala, tudo junto, né?
É tudo junto. 11 metros quadrados, nem tem como separar. Você põe a cama no meio e separa o resto da casa. Só pra usar Não, então, como comparativo. nessa parte dá pra separar, que a minha cama, pelo menos, ela fica na parte de cima, aí pra dormir tem um botão na parede que a cama desce, tá ligado? Tá. Pelo menos tem todas essas tecnologias. Sim, sim. Pelo menos não é um sofá-cama, né? Então, Ai, eu tenho um sim. sofá-cama também, e na maioria dos dias eu durmo no A sofá-cama. cama. Aqui, ó, fiz o cálculo aqui. 56,5% é o que eu pago de aluguel em relação ao meu salário. Caralho, cara. A sorte é que o resto das coisas são acessíveis, assim, sem eu ter. Saquei. Mesmo assim, é assustador, Claro cara. que é. É que eu ganho mal pra caralho, né? Então, mas de qualquer Saquei. forma, eu tô numa região ok de Coimbra. Mas assim, eu cheguei a procurar casas, porque eu não fazia questão de estar num lugar tão central. Mas eu cheguei a procurar casas, assim, e aí entrava a questão de custo-benefício, né? E aí, então, assim, os Saquei. valores não eram tão diferentes. Esse daqui, pelo menos, a casa estava mobiliada com algumas coisas, né? Nas outras, não. Ah, saquei. Então, o aluguel aqui realmente é muito caro. Isso que eu não tô em Lisboa e no Porto, que é 2 rins e o fígado. Se eu colocar mais pro centro, perto ali de Shibuya mesmo, aí vai pra esse valor aí, de mais de 50% do salário também, sabe? Numa kitnetzinha. Né? Que, aliás, foi um dos motivos de eu ter saído de lá, que realmente é muito mais caro. É verdade. Mas, Lá nessa né? kitnet, lá quanto que você pagava mais ou menos? Ou... Pagava quase 100 mil ienes, cara. Quase $1.000. Caraca. Numa kitnet? Uma kitnet, era de 23 metros quadrados. Mas ou São menos. Paulo, Rio de Janeiro é um valor assim também, né? Aqui varia muito da É, cidade. caro também. Muda o tamanho, né? Hoje em dia tem umas kitnets até menores em São Sim. Paulo, cara. Tá realmente É, muito caro. aqui acho que, se eu não me engano, tá na faixa de R$2.000, sei lá, uma kitnet na região da Paulista ali, o aluguel é mais ou Meu menos Deus do céu. É. Aí eu não sei a questão do tamanho, como o Renin falou. Talvez seja um pouquinho maior, mas é tudo pequeno também. Né? Na Coreia do Sul, eu vi um vídeo de uma mina fazendo lá que tinha se mudado pra lá, uma kitnet de 4 metros quadrados, cara. Isso é um banheiro. Que isso, gente? Ela só entra e fica de pé. Tinha, é isso? e o mais incrível é que tinha cama e tinha chuveiro pra tomar banho. Meu pai amado. Mas é tudo junto, Tomava né? Era uma banho na cama, era um né? colchão d'água. A cama era tipo aqueles colchão de ar de piscina, né? Você já tomava, já dormia ali dentro da banheira mesmo. 4 metros quadrados, cara. Nossa, aqui em Saitama, essa região que eu moro, Saitama fica mais ou menos 50 minutos de Tóquio, tá? Eu pago num apartamento com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro, mais o estacionamento dá 68 mil ienes, que o estacionamento também ele é cobrado à parte. Mas dá 68 mil ienes o aluguel mais o estacionamento. Aí vale lembrar que no caso de apartamentos maiores assim, seria o padrão aqui no Japão, né? Os banheiros são divididos. Eles Isso, são tem separados. esse detalhe também. É. Como assim? Você tem o banheiro pra tomar banho, você tem o banheiro pra fazer suas coisas e tem a parte do banheiro pra escovar os dentes. É tudo separado, Nossa. geralmente. Normalmente a pia do banheiro ele fica próximo à entrada do banho, né, do chuveiro. Que fica mais ou menos onde há a lavanderia, essas coisas, né? Lavanderia, o espaço para colocar a máquina de lavar, né? E a parte da matemática você faz em outro lado, né? A matemática. É com Onde aquela fica o tecnologia da mira que tem pra todos aí, não? E é uma puta de uma mira, essa mesmo. Nunca vi errar um tiro. Mesmo que você sente meio de ladinho, ele tem mira É laser. mira laser, cara. É a mesma tecnologia usada nos pombos. E aí na Austrália, como que tá a questão do aluguel? Bom, aqui em Adelaide, né? Tá em torno de uns 1.300 por aí. O aluguel aqui é um pouco... Ainda que tá barato comparando com Melbourne. Melbourne é mais caro. Melbourne e Sydney. Acho que Adelaide é das cidades que é mais em conta, assim, entre aspas. Mas a moradia, ela é 1 quarto, 2, é uma kitnet? O que seria? Por exemplo, esse lugar que eu tô morando é um apartamento com 2 quartos. E aí tá saindo em torno de 1.300. Lá em Melbourne, quando eu pagava 1 quarto só pra mim por mês, era em torno de $700. E aí você dividia por exemplo, era um apartamento de 3 quartos, aí era vezes 3. Também sou de humanas, eu sou ruim, eu vou fazer aqui na calculadora. Dá 2.100, é meio carinho. Dá mais ou menos 5 mil reais de aluguel. Bia, vem pra cá.
Apesar que você ganha bem, né? Apesar que O você ganha salário bem. lá é bom, ela falou, é o melhor salário que tem. 12 mil, velho, 12 mil. Mas você gasta tudo nas contas. É mais ou menos como é aqui, R$ 1.100 pra você alugar uma casa que sobre pra comprar um Big Mac ainda. É, cara, R$ 1.100 pra você pagar uma kitnet de 2.000 Não é complicado. dá. Bom, e assim, onde eu moro é interior de São Paulo. Aqui, na região que a gente mora, é o lugar que os imóveis são mais baratos, tanto para compra quanto para aluguel. E aí você tem uma diversidade, que é o padrão, né? Se é mais distante do centro da cidade é mais barato, que é o que acontece com a maioria, que 1.100 por mês você vai tentar alugar uma casa aí de 400, 500 reais, que pode ser, dependendo da situação, um imóvel razoável, mas em geral ou é muito longe ou não é tão confortável. Tu consegue encontrar imóveis por 400, 500 reais? Para aluguel, sim. Mesmo no interior? Sim, aqui sim, mas é essa condição, como eu falei. Se a gente for falar em conforto de casa e de localização, a média é R$ 900, R$ 1.000. E aí sim, faz um comparativo, né? Claro que, por exemplo, aqui onde a gente mora, é mais comum a turma trabalhar em empresa, em fábrica principalmente, então é uma classe média maior, assim, mais dominante. Mas aí você chutando por baixo, assim, e pelo que eu vejo, por exemplo, de propostas de postos de trabalho novos, não é muito mais que 1.100, sabe? Uma pessoa para entrar na produção aqui, que seria um piso de fábrica, chão de fábrica, assim, tá em torno de 1.500, 1.800 o salário. Então, não dá para pagar um aluguel de R$ 1.000. As pessoas geralmente pagam um aluguel de 700, 600, que aí você vai achar uma casa aí mais distante e não tão confortável, né? Ô Jean, e aí na Espanha, em questão de aluguel, como que tá? Na Espanha, o aluguel, mais ou menos, vou falar aqui onde eu moro, é um apartamento mais ou menos, eu não sei a metragem certinha, mas me parece que eu sou de humanas também. Como grande de pra todos, caramba, né? 80. Pra não ficar fazendo cálculo. Deve estar entre 70 e 80 metros quadrados aqui. Aqui a gente paga 800 euros. Vou contar uma história bem rápida para vocês. Eu e minha mulher, nós chegamos aqui na Espanha, nós ficamos 8 meses em Madrid. E aí lá a gente procurou algum lugar para ficar, e nesses 8 meses a gente encontrou um loft, que era bem legal, assim, era no último andar, e tinha uma escada que dava um acesso a uma parte aberta em cima do loft. Então, e essa parte aberta era do mesmo tamanho do loft embaixo, né? Então, nossa, era muito legal o lugar. Que louco. E a gente pagava 450 euros, com tudo mobiliado e tal. A gente não É comprou nada. rooftop que chama, né? É, chique. É, isso mesmo. Ah, Era muito legal. Em Madrid, os preços, claro, dependendo da zona é mais caro e do tamanho, mas era muito barato, 450 euros por isso, né? E tinha uma vaga de garagem ainda. Caramba. Bah, muito barato. E aí ficamos 8 meses lá, né? Aí nós mudamos para uma cidadezinha que é bem mais aqui no norte, que é Zarauz. Nossa, quando chegamos aqui em Zarauz, velho, no dia seguinte, assim, que a gente pegou um jornal, assim, pra ler, tava lá que, o preço médio das casas na Espanha, né? O mais caro toda a Espanha, onde era em Zarauz, velho. Caramba. E a gente não tinha nem Escolheram achado bem. lugar pra ficar ainda. Nossa, mas foi a dedo. Eu falei, nossa, esse foi quem comprou a passagem, foi o Murphy. E aí a gente chegou aqui. Bom, aí a gente procurou também, né? E aqui, por um tempo, aqui foi o lugar mais caro da Espanha, com aluguel e preço de casa para vender, né? Nossa. E aqui a parte norte, onde eu tô, no País Basco, realmente ainda é relativamente mais alto, mas o lugar mais alto de aluguel é Ibiza. Ibiza na Espanha é o lugar mais alto de aluguel, mas assim, absurdo, assim. A Secretaria de Saúde de lá, ela chama médicos do resto da Espanha territorial, continental, para ir para lá trabalhar, né? Ponto da galera não querer ir para lá porque o salário que eles pagavam não dava para pagar o aluguel lá em Ibiza, né? Porque é muito, muito caro, né? Eles estavam com falta de profissionais de saúde por causa disso. Então aqui depende do lugar. Ibiza é super turístico, né? Pra festa, né? Tudo isso, quem vai lá é Cristiano Ronaldo, Neymar, né? Então é super caro. Mas aqui a média, mais ou menos, onde eu tô,
Um apartamento, que eu falei, uns entre 70 e 80, a gente hoje paga uns 800 euros. Uma casa aqui é mais difícil de encontrar, aqui tem muito apartamento, mas uma casa você vai pagar uns 1.000 e pouco, assim, dependendo do lugar. É que onde eu moro aqui é mais ou menos tudo igual, né? A cidade que eu moro, ela não é grande, ela é do tamanho do meu bairro em São Paulo, pra você ter uma ideia. Então, o preço aqui é mais geral, assim, sabe? É alto o valor, hein? É, também achei. Press Starcast. E para vocês se locomoverem até aí, como que é a questão de transporte? Transporte, carro, essas coisas assim. Aqui em Portugal, o carro é barato, assim, em relação ao que a gente vê no Brasil. Aí na Europa tem esses carros japoneses, tipo Fit, Tem. Corolla. Tem. Tem. Aqui tem Toyota, tem Honda, tem Mitsubishi. Aí na Austrália Tem também Subaru. tem, ô Bia? Corolla e Fit? Aqui tem Honda e tem Hyundai. Hyundai coreana. É coreano? Ah, então, sorry. Ai, eu não faço a menor ideia de onde é o quê. Eu sou muito ruim com marca de carro, gente. Aqui, então, pra gente ter um comparativo, um Fit novo, ele sai mais ou menos 3 milhões de ienes, que vai dar mais ou menos 142 mil reais, seria isso? Ah, em real deve ser mesmo. O preço dos carros no Brasil é exorbitante agora. Dá mais ou menos 23 mil euros. O Honda Fit aqui em Portugal é o Honda Jazz, pelo que eu tô vendo aqui. É isso mesmo, é o É o Jazz. Jazz? Deixa eu ver quanto é que Jazz. custa. Olha só, o nome é mais chique, né? No Rio de Janeiro eles iam falar que tem um Honda Jazz. Já que chique, eu tenho um Jazz. Vocês estão falando em carro zero? É, só pra ter a base, né? Porque Uma noçãozinha. Sim. o usado ele vai variar muito em relação a... Tem aqui os preços de usado também, mas vai variar em relação ao estado do carro. Então o zero pra gente partir, né? Então... Um Honda Jazz. 27.950 mil euros. Ah, velho. Cara, 27.950. Ó, aqui do lado tá mais barato, hein? Não, eu já tô cogitando muito. E aí, porque só o salário já dobra quase. Pô, aqui o mesmo... Bom, o mesmo não sei qual modelo você tá vendo, mas o Honda Jazz, que é o Fit híbrido, aqui sai por 18.500 mais ou menos. Caramba. Nossa, é muita diferença. E o normal, e o mais normalzinho assim, ele sai por 23. Esse aqui é 1.5 Executive. Ó, Ele deve ser um pouquinho mais... tarará, assim. O Honda Civic aqui tá 27.500 dólares. Aqui o Civic tá 25 mil. aqui também. esses preços, se a gente converter pro real, fica mais caro que o preço daqui. Fica Mas se bem a mais gente caro. falar proporcionalmente Sim. ao salário, né? Frente ao aí salário, é diferente. Sim. Porque um carro zero aqui, o Honda Fit, que seria o Honda Jazz lá, no Rio de Janeiro. Já, Jazz, No Rio? o Honda Jazz, um novo tá 87 mil. É caro, R$1.100 de salário mínimo pra você comprar um carro de 87 mil, não dá, né? Peraí, deixa eu ver quantos salários dá. Aí dá uns 80 e poucos salários mínimos. Aqui, deixa eu ver quantos salários mínimos dá. Olha só, pra comprar um Honda Civic no Brasil, tu precisa de 80 e poucos salários mínimos. Aqui tu precisa de 37. Aqui você vai precisar de uns 27, 28 salários. Em relação ao preço do Brasil, aqui dá mais ou menos 11 salários. Então, manda aí cada um salário de vocês pra mim e a gente já resolve isso. A gente compra um Honda Civic. O carro usado aqui, vamos lá, na média aí de uma década, né? Que se for antes de 2010, já não é seminovo, vamos dizer assim. Você vai gastar mais ou menos a metade desse valor, né? Em uns 40 mil você compra um Honda Fit, já que ele foi o parâmetro. O Civic, né? Que eu acho que é o que fica mais fácil pra lá. O Que é Civic, que o não, eu Civic, falei que é do o que a Fit. Bia tem também. Não, eu falei do Fit. Deixa eu ver o Honda Civic aqui então, pra gente ter uma ideia. O Honda Civic 2015 tá na faixa de 70 mil. Um novo Honda Fit estava na faixa aí de 87, 90 mil. Um Honda Civic Zero, 141 mil. Uia! Um novo? É. Caraca. Tem até por 164.
Nossa, que caro. O preço do Honda Civic aqui, mais ou menos ano 2018, que é o que eu achei aqui, ele tá mais ou menos 1.800.000. 1.800.000 vai dar mais ou menos uns 88 mil reais. Mas proporcionalmente é mais em conta. O Alan uma vez comentou que nos Estados Unidos o carro é um bem de consumo, né? Então você paga um valor de TV, assim, dependendo. Não que seja barato, mas eu acho que proporcionalmente... Mas aqui o carro também é meio assim, porque o carro em si não é tão caro. E usado, então, é mais barato ainda. Se você compra um carro, por exemplo, um carro zero hoje, a desvalorização que ele tem pro ano que vem, por exemplo, é enorme. Sim. Então já não é mais visto como um bem durável. É que assim, quase sabe? que não compensa, né? Porque assim, aqui, por exemplo, em Portugal, a gente tem uma inspeção anual. Tu passa por um centro de inspeção e eles avaliam absolutamente tudo do teu carro. Como é que estão os pneus, como é que tá o motor, a taxa de poluição do teu carro e tudo mais. Além disso, tu tem estradas que não destroem teu carro tão facilmente. Exatamente. Sim. Então, Isso aqui também. tu consegue comprar um carro usado em excelentes condições. Eu comprei, verdade. o carro que eu tenho é um Peugeot 106 de 1997. Olha Eu paguei só. 900 euros por ele. E ele funciona bem, assim. Ele me deu um prejuízo ano passado, mas pro relaxamento meu. Então, é um carro que está muito bem conservado. Não vale a pena tu comprar um carro, claro, a menos que tenha grana sobrando para isso, mas não vale a pena comprar um carro zero se tu tem tantos carros com tantos cuidados, que é o que não acontece muito no Brasil, né? E a gente às vezes pega um carro usado e tu sabe Deus o que tem lá dentro daquele troço. E aqui tem essa garantia da inspeção e também a questão das estradas. Mas aqui, não sei se em Portugal acontece também, né? Mas aqui acontece um fenômeno que, dependendo de quão velho é o carro, eles nem vendem o carro. Eles já mandam direto pro ferro velho, ou então eles dão o carro para alguém, né? Porque o carro tá antigo, então você vai pagar imposto, vai pagar seguro, vai pagar inspeção. No final das contas, sei lá, todo esse preço que você vai gastar no carro no ano é quase o valor do carro. Sim. Então, tipo, você não vai vender esse carro. Então você acaba dando o carro ou jogando fora. Eu nunca vi isso aqui, talvez aconteça, mas nunca vi. Gostaria de ter visto. Aqui, inclusive, por causa desse tipo de coisa também, eu não sei como é que tá agora, mas um tempo atrás aí tinha muito problema de carro abandonado, cara. Sim. Que eles estão pegando um pouquinho mais pesado, né? Mas aqui no Japão é mais ou menos assim também, né? Você tirou o carro zero, você já perdeu, desvalorizou muito. O usado aqui, o que eles costumam fazer? Se você vai numa dessas concessionárias de grife, de marca, né? Eles pagam... Digamos que você vai trocar o seu usado num carro novo. Eles jogam o preço lá embaixo do seu usado. Isso eu acho que é normal em qualquer lugar. Mas o que acontece muito, tem muito agências pequenas aqui, até de bairros assim, que o pessoal compra esses carros aí usados justamente por causa disso. Tem carros que você acha aí com 120, 130 mil quilômetros rodados, que dá para você rodar aí mais um tempão, né? Porque as estradas aqui realmente são muito boas. E chega num ponto que realmente não compensa você vender para particular, compensa você ir lá e vender para ferro velho, que eles acabam pagando um pouquinho mais do que as pessoas acabam oferecendo no seu carro. Aqui você não vai encontrar nas ruas aquele pois é velho, igual tem no Brasil, né? Sim, circulando, sem... rodando. Então, justamente porque o governo já faz isso daí. Quanto mais antigo o carro, mais alto é o valor dos impostos, para forçar você a manter o carro num nível de qualidade bom, porque tem a inspeção que é de 2 em 2 anos, e os impostos anuais. Você vai lá fazer a inspeção, eles olham lá, precisa trocar isso. Se você não trocar, eles não liberam o seu carro. Então, muita gente acaba vendendo o carro por ferro velho. Inclusive, o meu carro anterior, eu comprei de um brasileiro, eu paguei 200 mil ienes, que seria, digamos aí, um pouco mais que um salário do mês, né? Foi barato. Eu fiquei com o carro 2 anos e vendi pro cara mesmo, vendi
pelos mesmos 200 mil, então eu acabei não perdendo nada. Mas nas agências eles estavam querendo me dar 40 mil, 50 mil. Pra você ter uma ideia, fui numa agência que eu tava só com uma chave do carro, né? Eu tava sem a chave reserva. Pra mandar fazer a chave reserva, o cara cobrava 20 mil ienes. E nessa mesma agência, eu falei, né? E pra eu trocar o carro, quanto que vocês pagam no meu? Eu pago 19. Eu ainda falei pro cara, é sério isso? Você tá falando que pra eu fazer a chave do meu carro é 20 mil ienes e pra você comprar meu carro é 19? Ele sem dar risada falou, é isso mesmo. Eu falei, então tá bom. Nossa. Aí... Então me vê uma chave. Vê a chave. que eu vou vender. Eu compro a chave com o meu carro aqui. E os impostos e tudo mais que vocês pagam aí em função do carro, assim, de seguros e coisas assim, são valores muito altos? Varia de região pra região também, isso né? vai variar. Aqui em Tóquio, por exemplo, honestamente falando, eu acho que não compensa ter carro, não. Não. Além de imposto ser muito, muito caro em relação a carro e tudo mais. Garagem aqui é cobrada à parte, né? E é caro. Garagem é muito cara aqui em Tóquio. Geralmente... Tem lugar que a garagem é mais cara do que o valor do apartamento, né? Sim. Nossa, mãe. Credo. Exatamente. E outra, tem transporte público aqui, apesar de ser caro também... Funciona bem. Ele funciona bem, ele vai pra tudo quanto é canto. Você consegue chegar literalmente a qualquer ponto de Tóquio de trem ou ônibus. A qualquer horário? Não, esse é um problema. Esse é um problema grande, inclusive, daqui. O que me ferrou aqui foi justamente meu horário de trabalho, por isso que eu acabei tendo que comprar um carro. Saquei. Desculpa dela, ela queria era bater perna de carro pra lá e pra cá. Olha, poderia ser, sabe? Porque assim, eu é que não gosto de ficar andando por Coimbra, que Coimbra é lomba acima, lomba abaixo, né? Mas não tava nos meus planos comprar um carro. Eu te falo que eu já me ferrei por causa disso também. Já cheguei por causa de trem e tal. Na época que eu tava trabalhando na editora, eu lembro. Teve um fechamento de edição que acabou perto da meia-noite, né? Eu peguei o último trem, só que o problema é que pra chegar em casa eu precisava pegar ônibus também. E quando eu cheguei lá já não tinha mais ônibus, né? Então eu tive que caminhar um bom tempo ali pra chegar em casa. Pois é. Mas foi algo pontual, não aconteceu uma vez só. Não é que aconteceu uma vez só porque foi pontual, é que daí pra frente dava certo horário e eu falava, cara, sinto muito, tô indo pra casa. Sim. E eu ia embora. Pra gente finalizar essa parte aqui de custos de carro, deixa eu só contar uma historinha que me veio agora aqui, uma pequena depressão na época. O Reni contando isso daí, que eu morava lá no Brasil, morava em São Paulo. Eu lembro que eu tava na agência, eu trabalhava numa agência de turismo, e eu tava fechando um baita de um pacote com um cara lá, né, que dava mais ou menos 35 mil reais. O valor total do pacote, que era uma viagem pra Europa, que o cara tava fechando. E nessa época eu ia trabalhar de carro. Eu deixava o carro no estacionamento do Carrefour, que era do lado do shopping onde eu trabalhava. Pagava mensal lá, né, tudo. E eu comecei a fechar o pacote com o cara e o shopping fechava às 10. E o Carrefour fechava às 11. E eu fechando o pacote com o cara lá, correndo, fechei, o cara, obrigado, não sei o que, pegou, foi embora. Eu fechei a loja e fui até o estacionamento do Carrefour que estava fechado. E era numa outra cidade. Eu morava, o Jean vai lembrar, na Saúde, e eu trabalhava lá em Santo André. Caralho, cara. Aí tive que pegar um táxi, né? Porque foi a única coisa que... Nossa, deu 35 mil reais em táxi, Só né? tu gastou a comissão. A comissão do mês, né? Porque foi bandeira 2, bandeira 2, Nossa né? senhora. E intermunicipal. Qual é a distância? Olha, de carro dava... Indo trabalhar dava mais de meia hora. Eu acho Pode que eu jogar uma dormiria horinha na de carro loja. aí, né? Ia ficar andando no quarteirão ali. Era uma solução. era uma Dormia, solução. passava no Carrefour, comprava umas porcaria pra comer e pra beber. Mas e tava dormia na fechado, loja. Tava fechado, se tivesse aberto eu Mas o pegava Carrefour o carro. não fechava depois? Então, eu saí mais de 11 deixou o horas. carro no O Carrefour Carrefour. fechava às 11. Eu deixava o carro lá. entendi. Então eu saí e já tava tudo fechado. Caramba. Eu comparto da sua dor. Ah. Eu comparto da sua dor, já fiz isso. Prez Starcast. Só pra gente finalizar essa parte então de comparação, bate-bola aqui rapidão. Como que tá a questão de valores de combustível aí na Espanha, o Jean? Aqui na Espanha, a gente tem dois tipos de gasolina, que é a 95 e a 98, e diesel para carros. Aqui não tem álcool e... aqui tem gás natural também, mas ele é usado, mas
não tanto quanto no Brasil. Então a gasolina 95 está na base de 1.2, a gasolina 98 está na base de 1.5, 1.7 e o diesel está 1.3. 1.7 dá mais ou menos R$10 o litro, né? Diesel R$ 9,25. E a gasolina 95, que é a mais barata, é 1.2. R$ 7,40. E aí em Portugal, Melina? Pois é, o único valor que eu lembro é da gasolina 95, que é a que eu uso. Que também é a mesma coisa, 95 a 98. E aqui, aí chama diesel mesmo, Jean? Aqui é gasóleo. Aqui é gasóleo também. É, aqui tá mais cara. Inclusive, a galera tem reclamado muito que tá aumentando. A 95 tá em torno de 1,7. O gasóleo, se não me engano, tá 1,40 e poucos, 1,50. 1.7 dá mais ou menos R$10,50. 1.5 mais ou menos R$9,25. Mais ou menos nessa faixa. E aí na Austrália, Bia? Que o preço da gasolina tá em torno de 1,45 o litro? 1,45 o litro? R$5,61, mais ou menos. 91 centavos de euro. Aqui no Japão temos dois tipos de gasolina, que seria a regular e a Hayoko, que seria a gasolina comum e aditivada. E o diesel, não tem gás veicular, né? A gasolina normal está na faixa de 145 ienes o litro, que dá mais ou menos R$6,86. A Hayoko, que é a especial, mais ou menos 1,55 o litro, que dá R$7,34. E o diesel, que é um pouco mais barato, ele está na faixa de 137 ienes, que dá mais ou menos R$6,50. E o Brasil aí, como que tá as coisas, Andrei? Bom, aqui varia um pouco de região, né? Mas já tem lugar vendendo a gasolina 7,36 o litro. A normal? Normal. Caramba. Mas nos lugares aí, Rio de Janeiro, São Paulo, tá na média de 6,30. Aqui onde eu moro, a média tá 5,50, a normal. Mas quanta variação, né? É. Que loucura. E o etanol tá na faixa dos 4,40, 4,60. Que é o álcool, né? Que não tem aí. Uhum. É que tem a questão dos impostos estaduais, né? Essa composição de preços, ela é bem polêmica e tá todo mundo falando disso agora aqui. Então, tem os estaduais, tem os federais e tem o preço do barril internacional, que aí é uma questão que todo mundo fala que o Brasil produz, né, o petróleo suficiente para abastecer o país, mas o valor dele ele varia de acordo com o mercado internacional. Então, por isso que tá essa loucura aí. Era até isso que eu ia comentar, porque para nós aqui fora, combustível, a grande maioria é combustível importado, né? Aí do Brasil, ele tem a condição de ser autossuficiente, né? E eles fazem essa questão dos valores. E o que eu vi, assim, em relação a preços, se vocês... de todos que vocês falaram, eles estão parecidos, fazendo a conversão. Porém, a gente volta a falar a questão do salário, porque você imagina proporcionalmente, a diferença é essa, né? Se fosse proporcionalmente, vocês pagam aí 1 e pouco, né? Os valores que vocês estavam dizendo, que era o que a gente já teve aqui uma época e não está acontecendo agora por conta também da economia, da pandemia, então tudo mudou. A questão maior aqui é que hoje nós vivemos um período de crise econômica em todas as áreas e isso reflete, obviamente, nos preços todos que a gente tem aqui. Então, é isso. Você está ouvindo Press Starcast, sua revista digital do mundo para o mundo. Mas então, até pra gente encerrar, o que a gente pode tirar de lição aí? Que ainda compensa morar no Brasil, que compensa vir pra fora, compensa ir pra Espanha, pra gente finalizar esse episódio? Compensa ser rico. Aí, cara. A lição que eu tirei é: mais vale 5 combos de Big Mac do que uma cebola no Outback. Concordo muito.
Aprendemos que a Outback é caro em qualquer lugar do mundo. Verdade. A lição que eu tirei é que aqui no Brasil não é que as coisas são caras, é o salário que é baixo. Boa. Eu acho que é a melhor conclusão essa, hein? Tudo é proporcional, se a gente for falar de economia, né? Mesmo nos períodos próximos que talvez vocês estivessem aqui no Brasil, a gente teve um período melhor de economia, de giro na economia, e que mesmo com o salário não sendo tão bom, os preços conseguiam ser mais baixos ainda. Comparando com o mundo, não dá, porque é isso que a gente falou, a questão do salário, às vezes é proporcional os valores. Então, eu não estou falando aqui que é legal, que eu fiquei mais otimista, que eu tenho orgulho. Não, tudo bem, tudo tem um valor, né? O salário não é alto aqui por motivos econômicos. Porém, as coisas estão caras, mesmo proporcionalmente sendo mais baratas aí do que as coisas no mundo. E fiquem por aí mesmo onde vocês estão, não achem que aqui é bom. Mas é isso, eu acho que deu pra gente ter essa comparação aí então, mais ou menos. Em questão de valores, tenho quase que certeza aí que a gente vai precisar fazer um outro episódio aí, trazendo mais informações. Como vocês mesmos falaram aí, o Alan tem que vir participar aí também para trazer algumas referências lá dos Estados Unidos, né? E a gente fazer uma segunda edição com outras coisas aí, outros itens pra gente ver. E eu vou pedir para que você, Andrei, comece aí a finalização, deixando as suas considerações finais e tchau pra galera. Bom, queria aí agradecer, falar que doeu, mas não foi tão dolorido quanto eu imaginei. Achei que eu ia passar o episódio todo chorando. Mas é sempre legal, é sempre gostoso ouvir, né, a experiência de vocês aí em outros países com relação a essa questão das proporções aí, né. É isso, quem chegou até aqui agradeço, né, valeu aí por ouvir a gente. Enquanto a gente conversava aqui, eu lembrei de um filme bem diferentão, inusitado, brasileiro, chama 1,99, um supermercado que vende palavras. Não lembro de muitos detalhes, porque eu assisti ele faz tempo. Mas ele brincava bem com essa questão do valor das coisas, né? Então acho que é legal, tem a ver com o que a gente estava falando aqui. Claro, num sentido mais poético em alguns momentos. Mas ele faz uma brincadeira com isso, de quanto valem as coisas. É bem interessante. Mas é um filme diferente, não é um filme muito comercial, não. Eu tô aqui no Press Start com o Will e com o Reni, mas também tem um podcast chamado Lembrei, e é um podcast de memórias afetivas, e temos aqui boa parte da mesa que já participou, que nós somos amigos da podosfera e colaborativos. É um podcast que a gente traz sempre um tema por episódio, convidados falando das suas memórias afetivas em relação a esse tema. E eu e o tio Dan, o D'Angelo, que é o meu companheiro lá de podcast, a gente fala das nossas lembranças, das nossas memórias afetivas. E é isso. Melina, muito obrigado aí por trazer as informações de Portugal. Vocês... já nem vou falar mais nada. Você é de casa aqui, já chega abrindo a geladeira. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais aí. Tchau para a galera. Ai, sim, eu já me sinto de casa mesmo, bem à vontade. Muito obrigada pelo convite. Muito legal conversar sobre isso. Eu também sou bem curiosa em relação a essas coisas, então adoro fazer essas comparações. Agradeço também quem está ouvindo até aqui. E antes que tu me mande fazer jabá, já vou convidar a galera que quer saber mais sobre Portugal para ouvir o Cusquices da Malta, um podcast semanal, sai toda sexta-feira que eu faço. E um outro podcast também, que é o maior público-alvo da podosfera, que é o Trouxas Possíveis. Um podcast que eu faço com 2 amigos sobre relacionamentos. Esse é de 15 em 15 dias, aos sábados. E então fica o convite aí para todo mundo ouvir. E muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Tamo junto, tá em casa aí. Jean, muito obrigado mais uma vez aí por participar, trazer as informações aí da Espanha. Você também já é de casa. Eu vou pedir que você deixe as suas considerações finais e o tchau pra galera. Bom, galera, muito obrigado novamente por me chamar. Sempre é uma diversão aí e muita informação
fazer esse podcast com vocês. Eu tirei uma lição muito legal, que agora quando eu sempre for para um churrasco, eu só vou levar cebola, velho. Eu vou falar que cebola é mais caro que filé mignon na Austrália. Mas foi bem legal, um beijão para todo mundo aí, nos vemos no próximo. Bia, mais uma vez aí, muito obrigado. A gente tava com saudade de você quebrando os sonhos da galera. E como a gente já se retratou, você não estava quebrando os sonhos e sim alertando. Eu vou pedir que você deixe suas considerações finais e tchau pra galera. Gente, muito obrigada. Adorei participar dessa conversa. É legal saber que os preços de cada lugar do mundo e não dá pra ver que não é tão diferente assim, né? E obrigada a todos também que estão escutando. Um beijo a todos. E pra gente finalizar aí os tchauz, ô Reni, em nome geral de todo mundo aí, muito obrigado aí, agradecendo a todos, né? Vou pedir também que você deixe as suas considerações finais e tchau pra galera. Galera, valeu por quem ouviu até aqui. Espero que vocês tenham, não sei, talvez ficado um pouco mais aliviados com a situação que vocês estão aí, ou talvez não, né? Depende do local que vocês moram aí. Mas valeu mesmo. Aproveitar, fazer o jabazinho já também, né? DropzillaCast, procura lá a gente tá como @DropzillaCast no Facebook, no Insta e no Twitter e também nos agregadores aí de podcast. E já fica também um jabazinho pro episódio específico do último About que saiu. A gente trocou ideia lá com o Otávio do Vodcast, brotherzaço nosso aí, com um amigo meu de infância, Bodinho, que tocou comigo aí em várias formações de bandas aí no Brasil. E o Tucano, cara, lá do Nerdcast. Esse daí foi uma satisfaçãozaça demais, assim, de trocar ideia, cara, gente boa demais. Dá uma ouvida lá que o episódio tá muito legal, cara. A gente fala sobre punk da década de 90. E também fazendo um jabá aí pro canal 80bit lá da Twitch, que a gente faz gameplays por lá e troca uma ideia com a galera. Eu tô fazendo gameplay aí, uma série aí de The Witcher 3, todo sábado à noite pelo horário aqui do Japão, ou sábado de manhã pelo horário do Brasil, e também no domingo de manhã aqui pelo Japão, ou sábado à noite aí no Brasil, o Will tá fazendo uma jogatina aí. É nóis. Não é não, Will? É nóis. Jogar um pouquinho lá. Bora lá ver, lá assistir a galera jogando. E trocar uma ideia também, que a gente tá sempre interagindo lá com Sim. o chat, né? Sim, Ao vivaço lá. a gente sempre abre lá pro pessoal bater um papo com a gente, né? E fora a galera do chat, né? Que fica mandando mensagem lá, piadinha, as coisas lá. É legal, é um ambiente gostoso da gente se divertir lá num sábado, né? Pra quem tá no Brasil, sábado de manhã, sábado à noite e domingo de manhã pra quem tá aqui no Japão. Certo, valeu galera. Dá uma acompanhada lá e abração, falou! Eu também vou deixando aqui as minhas considerações finais, né? Falando pra quem ouviu até aqui que o intuito desse episódio não era menosprezar ninguém, é ter essa curiosidade, né? De levar as informações do custo de vida para quem tá morando fora do Brasil, né? E assim, se você tiver alguma informação diferente da nossa, se achar que a gente viajou em alguma coisa que falou, se aí você mora em um outro país, uma outra cidade que tem valores diferentes disso que a gente falou, mande uma mensagem lá pra gente nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, ou até mesmo pelo Twitter. Ou se quiser também pode deixar um e-mail pra gente. É só encaminhar um e-mail para nosso e-mail @pressestartcast.com.br e as nossas redes sociais, como o Reni e o Andrei já informou também. No Facebook e no Instagram como Press Startcast Oficial. E no Twitter ele está como PressStart_Cast. Tá? E lembrando também, dê essa moralzinha pra gente, essa força para que a gente consiga o nosso link direto lá no YouTube. Ouça lá, compartilhe com a família, os amigos lá, para todo mundo ouvir lá e a gente conseguir o nosso link direto, beleza? Eu vou deixando aqui meu muito obrigado para quem ouviu até aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau. Até o próximo programa. Ah, que pena! O programa está acabando, mas não fique triste. Logo, logo tem mais uma edição do Press Start Cast. Siga nossas redes sociais, @Press Start Cast Oficial no Instagram e Facebook.
Este episódio foi editado por Sara, do My Room Studios. Contatos no Instagram, @Saritita.